Nos últimos dias, uma notícia tem movimentado muito o futebol brasileiro. O Palmeiras está em negociações para contratar Vitor Roque. O jovem atacante que saiu do Atlético Paranaense como uma das maiores promessas do futebol nacional e chegou ao Barcelona cercado de expectativas, pode estar perto de voltar ao Brasil. Mas por que esse retorno tão cedo? O que deu errado em sua passagem pelo futebol europeu? E afinal, será que essa volta ao Brasil pode ser o recomeço que ele tanto precisa? É o que a gente vai ver hoje. Bom, no início de 2023, quando o jogador de fato explodiu, ele já era um nome conhecido no cenário futebolístico do Brasil. A sua habilidade e desempenho em campo renderam-lhe uma indicação na primeira edição do Samba de Ouro Sub-20, um prêmio destinado ao melhor jogador brasileiro com menos de 20 anos. Embora tenha ficado em terceiro lugar, essa conquista evidenciou o seu potencial e o colocou sob os holofotes nacionais. No dia 5 de abril do mesmo ano, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte incluiu Vitor Roque na lista dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos do mundo, excluindo atletas das 5 grandes ligas europeias. Ele ocupou a 15ª posição, um lugar ótimo para um jovem de apenas 18 anos. Pouco tempo depois, no dia 26 de abril, ele esteve em 5º lugar em uma nova lista dos melhores atletas sub-20 do mundo, consolidando a sua reputação como uma joia do esporte. E o desempenho dele em campo refletia tudo isso, tá? Na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, ele marcou um dos gols na vitória por 2-1 sobre o Flamengo, chegando a 7 gols no ano e igualando a sua melhor marca em uma temporada anterior. Vale mencionar que ele atingiu esse número em apenas 15 jogos, enquanto na temporada anterior precisou de 36 partidas para alcançar a mesma quantidade. A sua eficiência e precisão diante do gol eram evidentes. Na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador continuou impressionando quando marcou contra o São Paulo, apesar da derrota por 2-1. Esse gol o colocou como artilheiro isolado do CAP na temporada. Além disso, ele liderava as estatísticas como o atleta sub-23 com mais participações em gols no campeonato, acumulando 5 gols e 2 assistências até aquele momento. A sua atuação consistente não passou despercebida pela mídia internacional, e o portal The Athletic chegou a apelidá-lo de novo Ronaldo. Essa comparação não era apenas um elogio, mas também uma indicação das expectativas que cercavam a sua carreira. Na Libertadores, Vitor Roque igualou os recordes de Luizinho Neto, Lima e Marco Ruben, tornando-se um dos maiores artilheiros do clube na competição, com 6 gols. No dia 9 de agosto, o Centro de Pesquisa e Análise da Seleção Brasileira incluiu o jogador em uma lista de 17 atletas com potencial para atuar pela seleção principal no futuro. E no final daquele mês, o Observatório de Futebol, que eu citei anteriormente, destacou mais uma vez Vitor Roque, o colocando na 5ª posição entre os jovens mais bem preparados para atuar em uma das 5 grandes ligas europeias. Em novembro, ele foi novamente indicado ao Prêmio Samba de Ouro Sub-20, mas dessa vez ficou com o 2º lugar, atrás de Marcos Leonardo e à frente de Endrick. Essa sequência de reconhecimentos ao longo do ano refletia a sua evolução e impacto no cenário futebolístico. E ao final da temporada, os seus números eram impressionantes: 45 jogos, 21 gols e 7 assistências. Esse desempenho, claro, chamou a atenção do futebol europeu, mas principalmente do Barcelona, que decidiu investir pesado em sua contratação, desembolsando 40 milhões de euros para assegurar o jovem talento em seu elenco. A transferência nesse sentido foi oficializada no dia 12 de julho de 2023 e o contrato, válido até 2031, incluía uma cláusula de rescisão astronômica de 500 milhões de euros, demonstrando a confiança e expectativa que o clube depositava no jovem atacante. O valor da transação, aproximadamente 395 milhões de reais, tornou-se a 2ª transferência mais cara do futebol brasileiro, ficando atrás apenas da venda de Neymar em 2013. Bom, Vitor Roque chegou ao Barcelona no dia 27 de dezembro e poucos dias depois, em 2 de janeiro de 2024, foi apresentado oficialmente, recebendo a camisa 19. A sua estreia aconteceu no dia 4 de janeiro, durante uma vitória por 2-1 sobre o Las Palmas pela 19ª rodada da La Liga. Entrando aos 32 minutos do segundo tempo, ele teve uma participação discreta, mas conseguiu mostrar flashes do seu potencial.
Nos jogos seguintes, o jogador continuou como reserva, buscando adaptar-se ao estilo de jogo europeu e ao ritmo intenso da La Liga. A sua primeira oportunidade como titular veio no dia 17 de fevereiro, em uma vitória por 2-1 sobre o Celta de Vigo. Apesar de muito empenho e dedicação, Vitor Roque não conseguiu marcar e foi substituído logo no início do segundo tempo. A adaptação ao futebol europeu foi bem mais desafiadora do que o esperado e o jovem atacante enfrentou dificuldades para se firmar na equipe principal. Essa falta de minutos, claro, era muito frustrante, tanto para o jogador quanto para os torcedores no Brasil, que esperavam vê-lo brilhar com a camisa blaugrana. O jovem centroavante até conseguiu marcar 2 gols pelo clube, mas a sensação era de que ele não estava sendo utilizado da melhor forma. A imprensa catalã, inclusive, questionava constantemente a decisão de Xavi de não dar mais tempo em campo ao brasileiro, especialmente em uma temporada em que o Barcelona enfrentava dificuldades ofensivas. Além disso, outro fator pesava contra Vitor Roque e era a paciência do Barcelona. O clube vivia uma crise financeira e precisava de resultados imediatos. Diferente de outras promessas que chegaram ao time em momentos mais estáveis, como o próprio Neymar, por exemplo, Roque enfrentava a pressão de justificar um investimento pesado muito rápido. E quando um jogador não consegue impressionar logo de cara, o futebol costuma ser cruel. E foi então que as especulações sobre uma possível saída começaram. Em março de 2024, surgiram rumores de que Vitor Roque estaria na lista de dispensáveis do Barcelona para a próxima temporada. O técnico Xavi, inclusive, já indicava que o jogador não fazia parte de seus planos e jornais como o Sport e Mundo Deportivo apontavam que o clube estava disposto a negociá-lo, seja por empréstimo ou até mesmo em uma venda definitiva. Apesar disso, havia esperança de que a saída de Xavi pudesse mudar a situação do brasileiro. Muitos acreditavam que com o novo treinador o jogador poderia ganhar mais espaço e ter finalmente a sequência que tanto esperava. No entanto, essa expectativa foi rapidamente frustrada. Hansi Flick deixou claro que não contava com Vitor Roque e, segundo o portal catalão El Nacional, o treinador alemão não via o atacante como um jogador de nível para o Barça, nem mesmo como reserva. Isso foi um golpe duro para o brasileiro, que percebeu que não teria chances de mostrar o seu talento no clube que tanto apostou nele. Portanto, sem espaço no elenco e com o Barcelona precisando aliviar a sua folha salarial, a solução encontrada foi o empréstimo. Dessa forma, Vitor Roque foi cedido ao Real Betis, um clube de menor expressão, mas onde teria mais oportunidades para jogar regularmente. Dessa maneira, no dia 26 de agosto de 2024, o Barcelona oficializou o empréstimo do jogador ao Real Betis por uma temporada, com a opção de estender o vínculo por mais um ano. O objetivo era claro: dar ao jovem jogador mais minutos em campo para que ele pudesse se desenvolver e recuperar a confiança. No Betis, o brasileiro encontrou um ambiente mais favorável e, sob o comando do experiente treinador Manuel Pellegrini, começou a ter mais oportunidades. Alternando entre titular e reserva, o atacante conseguiu ter uma sequência maior do que no Barcelona, o que já representava um avanço significativo. Os seus números na temporada não são espetaculares, mas já mostram uma evolução em relação ao que ele apresentou no Barça. Em 33 jogos, ele conta com 7 gols e 2 assistências, e para um jogador que mal entrava em campo, isso já é um sinal de progresso. No entanto, apesar da melhora, Vitor Roque ainda não conseguiu convencer completamente a diretoria e os torcedores do Real Betis. O clube tem a opção de estender o seu empréstimo até o final da temporada seguinte, 25-26, e caso queira contratá-lo em definitivo, precisa pagar 25 milhões de euros ao Barcelona. Porém, diante das atuações ainda irregulares, os dirigentes demonstram dúvidas sobre o investimento. E essa incerteza abriu caminho para uma possibilidade cada vez mais real: o retorno de Vitor Roque ao futebol brasileiro. E um clube em especial surgiu como grande interessado em contar com ele: o Palmeiras. O clube há anos busca um camisa 9 de respeito. Apesar dos títulos conquistados sob o comando de Abel, a torcida sempre cobrou a falta de um centroavante decisivo, um jogador capaz de resolver jogos importantes. O clube vê em Vitor Roque esse nome, visto que é um atacante jovem, com potencial para brilhar no Brasil e quem sabe voltar à Europa futuramente em um patamar mais elevado. As negociações, no entanto, não são tão simples assim. O principal entrave até o momento é a forma de contrato do jogador.
Como os seus direitos pertencem ao Barcelona, mas ele está emprestado ao Betis, qualquer negociação precisa envolver as três partes. E além disso, o Betis não quer liberar o jogador sem receber uma compensação financeira, algo que dificulta o acerto. Mesmo assim, o Palmeiras se mostra disposto a investir. A janela de transferência se fecha no dia 28 de fevereiro e a diretoria alviverde tenta encontrar uma solução viável para trazer o atacante, e ao que tudo indica, a negociação vai acontecer. No momento da gravação, no dia 24 de fevereiro, a notícia é que o Betis deu ok e só faltam os últimos detalhes para acertar tudo. Caso consiga concretizar o negócio, a contratação de Vitor Roque seria uma das maiores do futebol brasileiro nessa temporada. E para o jogador, voltar ao Brasil pode ser a melhor escolha nesse momento da carreira, tá? A história mostra que nem todo jovem brasileiro consegue se adaptar de imediato ao futebol europeu. Gabigol e Pedro são exemplos claros disso. Eles tiveram passagens apagadas por clubes na Europa, mas voltaram ao Brasil e se tornaram protagonistas. Gerson e Luiz Henrique também são outros exemplos. E o Vitor Roque ainda é muito jovem, ele tem apenas 19 anos e muito tempo para recuperar a sua confiança, evoluir e quem sabe no futuro tentar uma nova experiência na Europa. E eu acho que o Palmeiras pode ser o lugar ideal para esse recomeço. Mas enfim, seja no Barcelona, no Betis ou até mesmo no Brasil, uma coisa é certa: o talento de Vitor Roque é inegável, ele é muito bom jogador. E ele já provou no Brasil que pode ser um atacante letal e só precisa da oportunidade certa para brilhar novamente. O futebol é muito imprevisível e talvez esse retorno ao Brasil seja apenas um novo capítulo de uma trajetória que ainda tem tudo para ser grandiosa. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.